Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos aqui a mais um vídeo. E hoje a gente vai ler, você vai ler comigo aqui o Kybalion, o capítulo da causalidade. A gente vai ler um trechinho desse capítulo e eu vou te ajudar a compreender a lei da causa e efeito, que é a causalidade, né? E a colocar em prática na sua vida, no seu cotidiano, desde a sua forma de pensar a uma forma realmente prática de você aplicar esse conhecimento. Muita gente tem desejo de ler o Kybalion, mas se assusta um pouquinho por conta da linguagem dele, que é um pouco difícil muitas vezes. Eles vão dando vários exemplos ali e sem perceber a gente fica um pouco confusa. E o que eu gosto de fazer com todos os livros que eu leio é pegar realmente o que é prático e aplicável. Muitas vezes a gente quer entender até a última vírgula, de modo que a gente consiga saber detalhe por detalhe. E essa ambição faz a gente perder todo o caminho. Porque aí o que está ali prático, aplicável, que faz sentido pra gente, a gente não consegue pegar. Que é o que vai fazer a diferença da nossa vida. O nosso objetivo, sempre com a leitura, deve ser observar algo, compreender algo novo, para que a gente consiga viver uma vida melhor. O objetivo não é a leitura, mas o que aquela leitura pode proporcionar para a nossa vida. O que aquele livro pode ajudar a transformar para que a gente viva uma vida mais feliz, uma vida mais agradável, uma vida que a gente consiga cocriar a nossa realidade de forma mais consciente. Então, quando a gente vai ler um livro com esse pensamento, com essa ideia, com essa intenção na nossa mente, eu falo que a gente pega os segredos do livro. Aquela essência verdadeira que vai fazer diferença. E não se apega tanto a detalhes que não vão contribuir com o que a gente realmente quer. Que é mudar a nossa realidade, que é mudar a forma que a gente pensa, que é mudar a forma que a gente encara a vida e criar realmente as coisas que a gente deseja. Então, nessa leitura de hoje, eu quero te trazer exatamente isso. A essência desse livro, os detalhes da lei da causa e efeito que fazem sentido para a sua realidade, que te ajudam a mudar a sua realidade, tá bom? Então, se você já gosta desse assunto, se você quer entender um pouco mais do Kybalion de uma forma mais simples, mais descomplicada e direto ao ponto, clica aqui no gostei para eu saber que você gosta desse assunto. Se tem algum outro livro que você já está interessado em saber, comenta aqui. Muitas vezes a gente deixa para comentar no final do vídeo e esquece. Comenta aqui qual outro livro que você quer entender um pouco mais, que você quer entender os segredinhos que estão por trás dele. Deixa aqui embaixo que eu posso trazer para você. Então vamos lá, gente. Se você não tem o livro ainda, aqui na descrição do vídeo tá o link, tá? Tem link tanto para o livro físico e para o livro e-book também, na versão e-book Kindle. Na descrição do vídeo, na caixa que tem embaixo do vídeo. Vamos direto ao ponto. Olha só. Eu estou com o livro físico aqui. E a lei da causalidade, ela começa no capítulo 98, tá? A lei da causalidade, ela começa no capítulo 98. E o axioma é essa frasezinha logo de começo. Se você já tem o livro, é o capítulo 7, né? Tem um trechinho, tá escrito lei da causalidade, e tem um trechinho em itálico, pequenininho, que é o axioma, ou seja, uma verdade condensada num pequeno trechinho, tá? Que fala o seguinte: toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei. O acaso é simplesmente nome dado a uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. O Kybalion. Vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber. Essa ideia de causa e efeito não é uma ideia mística. Essa lei também é compreendida como ação e reação na física. Aquela física que a gente estuda na escola, aquela física do Albert Einstein, de Newton, tá? Para toda ação existe uma reação. Quando a gente faz uma reação química, por exemplo, aquele efeito que a gente observa da reação é decorrente do produto, do reagente que a gente utilizou para criar aquele efeito. Ou seja, o reagente é a causa, tá? Não foi o acaso que criou aquilo, mas algo específico que deu aquela origem. Eu já vou chegar no assunto das causas da nossa realidade, tá? Que criam os efeitos que a gente vê manifestado. Voltando aqui ao exemplo de reações que a gente faz no nosso cotidiano, você já fez um bolo na sua casa. E aí, o que acontece quando você coloca fermento no bolo? O fermento, ele vai criar uma reação, vai criar um efeito no bolo. Qual é o efeito que o fermento causa? Ele vai causar o efeito de maciez, de fofura. Claro, tudo isso agregado com os outros ingredientes do bolo. A clara, quando a gente bate a clara em neve, a gente cria um efeito de mais aeração.
E aí, junto com o fermento, o bolo cresce, aumenta as bolinhas de ar que tem dentro dele e a gente come um bolo macio. Percebeu? Que o fermento, que bater a clara em neve, colocar gordura no bolo, como margarina ou óleo, vai causar um efeito. Só que todas essas ações que a gente fez, criou aquele efeito que a gente vê como um bolo macio. Entendeu? Da mesma forma, acontece na nossa realidade. Tudo que a gente vê é decorrente de uma causa que está atrelado a outra, que está atrelado a outra, que está atrelado a outra. Só que aí, qual que é o grande negócio? Aqui no capítulo, né, da causalidade, vão falando de várias coisas, falando dos planos, vão falando de princípios e tal. E aí tem uma parte, né, que eles falam que nem mesmo uma pedra, que nem aqui, ó, nenhum evento, tá na página 100, isso aqui no finalzinho da página 100, nenhum evento cria outro evento, mas é simplesmente um elo precedente na grande cadeia ordenada de eventos precedentes da energia criativa do todo. Há uma continuidade entre todos os acontecimentos precedentes, consequentes e subsequentes. Há uma relação entre tudo que veio antes e tudo que vem agora. Uma pedra deslocada de um lugar montanhoso e quebra o teto de uma cabana lá embaixo no vale. A princípio, consideramos isso como um acontecimento casual, mas quando examinamos o assunto, encontramos uma grande cadeia de causas. Em primeiro lugar, está a chuva que amoleceu a terra que suportava a pedra e que a deixou cair. Em segundo lugar, atrás desta está a influência do sol, de todas as outras chuvas e etc., que gradualmente desintegraram um pedaço de rocha de um pedaço maior. Então, as causas que motivaram a formação da montanha e o seu levantamento pelas convulsões da natureza, e assim até o infinito. Então, poderíamos procurar a causa através da causa da chuva, etc. Poderíamos considerar a existência do teto. Enfim, logo nos envolveríamos em uma rede de acontecimentos, causas e efeitos, de cujas malhas intrincadas não nos poderíamos desembaraçar. Então, gente, eles estão falando aqui que tudo tem uma causa que veio antes da causa, que veio antes da causa, que veio antes da causa. E aqui eles vão falar também da hereditariedade, né? Que a gente tem a causa que veio do bisavô, que veio antes, que veio do tataravô. Eles estão dando exemplo de que sempre tem algo que veio antes, que veio antes, que veio antes. Só que eu gosto de trazer sempre, como eu falei, para a prática aqui, tá? Que depois no finalzinho do livro, nesse capítulo, eles vão dar uma parte super interessante, mas pra gente entender essa lei da causa e efeito, que muitas vezes a gente não entende, a gente une os capítulos anteriores. Fala da lei do mentalismo, que já é dito aqui no Kybalion, que tudo é mental, que esse universo é mental. O mentalismo está dizendo que toda a criação que a gente vê ao nosso redor, a origem dela é mental, ou seja, no pensamento. E outra parte também desse livro, que ajuda a gente a entender a lei da causa e efeito, é a lei da correspondência, os planos de correspondência, que é o primeiro, na verdade é o segundo princípio. O primeiro princípio é o do mentalismo, que diz que o todo é mente, como eu já disse aqui, que toda a causa que a gente vê é mental, é só um reflexo do que está na nossa mente, e os planos da correspondência. Porque aí que está a grande sacada. Se a gente lê e não vai unindo uma parte com a outra, você se perde no tanto de exemplos que eles dão e você fica, oi? Entendeu? E aí não acaba não agregando em nada. Então, a gente vai pegando os segredos realmente quando a gente vai juntando tudo. E aí agora é que eu vou fazer isso com você aqui. Já te falei do plano do mentalismo e o princípio da correspondência. O axioma do princípio da correspondência diz o seguinte: o que está em cima é como que está embaixo. E o que está embaixo é como que está em cima. O Kybalion. O que isso está querendo dizer, gente, do plano da correspondência? Que o que está em cima é como que está embaixo do plano mental. O plano mental dá origem ao plano físico. O que está em cima, ou seja, no plano mental, é como o que está embaixo. Corresponde ao que está embaixo. A realidade física é um reflexo do plano mental. Entendeu? Ou seja, qual é a origem de todos os efeitos? Qual a causa original de todos os efeitos que a gente vê manifestado? A nossa mente, a nossa consciência, aquilo que a gente acredita é o que dá origem a todas as coisas.
tá? O nosso poder maior é o poder da nossa mente. Muitas vezes a gente investe energia em mudar fora e a gente não consegue ver resultado palpável. Fala pra mim se você nunca tentou mudar uma questão na sua realidade, seja uma questão financeira, uma questão do seu corpo, e você envolve a energia e a ação e nada muda. Por mais que você se esforce, por mais que você faça, é como se todo o seu empenho e toda a sua ação fosse em vão. Por quê? Se não existir uma mudança de consciência primeiro, todas as ações que você fez não alteram em nada, porque a causa original que estava falando lá, lembra? Da pedra que rolou e etc, 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 não deu nenhum efeito porque a causa original não foi mudada. Da mesma forma, se eu pegar um bolo, fizer com todo amor, mas se eu não colocar fermento nesse bolo, gente, ele não vai crescer, porque eu não coloquei o ingrediente que é o que dá o efeito da maciez e do crescimento no bolo. Você entendeu onde eu quero chegar? Então a gente muda a causa de todos os efeitos. E a causa de todos os efeitos, compreendendo que o universo é mental. Então tudo que eu vejo é um reflexo da minha mente. Tudo que eu vejo é um reflexo da minha mente, não um reflexo da minha ação. Compreendendo que o que está na minha mente vai alterar o que está acontecendo na minha existência física. Tudo que acontece à minha volta. A lei da correspondência, que eu acabei de falar aqui. E que a causa de tudo é isso, então agora eu cuido da única coisa que eu posso, que é como eu penso, tá? E aí, mesmo que você não veja como aquilo vai acontecer, essa ideia de, mas como que eu vou fazer isso acontecer? Como que eu vou conseguir isso? O como, o ingrediente que cria o como é a sua mente, são os seus pensamentos, tá? O como são os seus pensamentos que vão dar origem a isso. Muitas vezes a gente pensa, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Eu não tenho condições econômicas, financeiras para fazer isso. A condição que você precisa para alterar qualquer coisa na sua realidade, é isso que esse livro é tão venerado por séculos já, sei lá quanto tempo tem esse livro, mas ele é super antigo, isso não importa. É por isso, porque ele está dizendo que não importa nada fora, porque tudo que cria a sua realidade está dentro de você, é o poder da sua mente. Ela é a causa de todos os efeitos que você vê manifestado em matéria, tá? É o que dá origem a tudo. Então, você alterando isso, você não precisa saber como. E eu sei que a nossa mente, viciada na ideia de que esse universo é físico, vai contra a lei do mentalismo, né? O universo é físico, então eu tenho que agir e etc e tal. Ela sempre vai perguntar, mas como que eu faço isso? Porque a gente tá meio que viciado na ação. Por quê? Porque a gente não entendia que todas as causas que a gente estava... que todos os efeitos que a gente estava vendo vinham da causa mental. Então você vê, por exemplo, uma pessoa que ela comprou uma BMW. E aí você olha para a pessoa que comprou uma BMW e como você não entende que a causa é mental, você olha assim, porque ela trabalha na empresa X, por isso que ela conseguiu. Ela fez uma faculdade, ela tem um bom cargo, ela estudou em melhores escolas. Você está olhando o quê? Efeitos. Efeitos da causa mental. Aí você pensa, eu não tenho nada disso, eu não estudei nessa escola, eu não fiz essa faculdade, eu não trabalho nessa empresa. Mas a causa é o pensamento, e a causa você tem o poder de mudar agora, porque você também tem condições de mudar os seus pensamentos. Você entendeu? E como eu falei, a gente não entende a verdadeira causa, a gente coloca todo o nosso enfoque em agir, sendo que a ação também é um efeito. O que cria esse efeito, ou seja, uma ação, é a causa, é o pensamento. Quantas vezes a gente vê duas pessoas diferentes fazendo a ação igual e obtendo resultados completamente diferentes? Uma tem sucesso e a outra fracassa. Por quê? O que aconteceu? O que causou aquela ação e o resultado daquela ação, o que vai determinar o resultado daquela ação, não é a ação em si, mas o que a pessoa está pensando. O estado mental dela é o que vai dar origem ao resultado e não a ação. E aí, dessa forma, a gente começa, a investir tempo e energia mudando a causa, mudando como a gente pensa, mudando como a gente sente em relação a todas as coisas da nossa vida. Por isso que eu falei que muitas vezes a gente quer entender o Kybalion, se perde nas entrelinhas, porque tem bastante informação, e deixa passar o simples que tá aqui. Tá, é mental. Então, onde que eu tenho que investir energia? Em mudar como eu penso na minha realidade. Quando a nossa mente ficar pensando,
Poxa, mas como é que eu vou conseguir fazer isso? Como é que eu vou conseguir o dinheiro para isso? Como é que eu vou conseguir realizar isso? É muito grande para mim. O meu próprio pensamento é que vai criar todas as coisas, tá? O nosso eu superior, e tudo isso é uma cocriação. A gente não tá sozinho no universo. Existe uma nossa contraparte não física que dá origem a todas as outras coisas também junto com a gente. Quando a gente se identifica somente com a ideia de um corpo físico, a gente se vê pequenininho, limitado, fraquinho, a gente não consegue, eu não tenho o que fazer. Mas quando a gente lembra de quem a gente verdadeiramente é, a gente sabe que tem um poder muito maior que está cocriando junto com a gente. E esse poder muito maior, ele possui todas as informações que a gente precisa. E aí, quando a gente muda a causa, o que vai acontecendo, que a gente muda a forma que a gente pensa, a gente vai recebendo a inspiração desse poder. E ele tem milhares de possibilidades para tudo aquilo que a gente quer realizar. Só que quando a gente fica preso na ação, é como se a gente negasse tudo isso que a gente acabou de falar aqui. Ai, mas então não tá feito ainda, eu tenho que fazer, não sei o que. Você não confia no seu próprio poder. E aí você acredita que o poder da sua ação é maior do que o poder do seu pensamento, que é o que cria todas as coisas, que foi o que criou esse universo, tá? E aí, como Abraham Hicks diz, não existe ação que compense desalinhamento, que compense uma ação que tente compensar, no caso, a causa original, entendeu? Nenhuma ação vai ser mais forte do que a causa original que está causando aquele efeito. Então eu tenho que mudar a causa. Do contrário, nenhum efeito vai ser transformado. E aqui, gente, pra gente completar essa leitura, eu vou ler um pedacinho aqui da parte do Kybalion, da lei da causalidade, que ele fala justamente isso que eu tô dizendo pra você agora. Olha só, ele fala o seguinte: a maioria das pessoas são arrastadas como pedra que cai, obediente ao meio, às influências exteriores e às condições e desejos internos. Não falando dos desejos e das vontades de outros mais fortes que elas, da hereditariedade, da sugestão, que as levam sem resistência da sua parte, sem exercício da vontade, movidas como os peões no jogo de xadrez da vida. Elas tomam parte neste e são abandonadas depois que o jogo terminou. Mas os mestres, conhecendo a regra do jogo, elevam-se acima do plano da vida material e colocam-se em relação com as mais elevadas forças da natureza e dominam as suas próprias condições. Olha só, eles continuam aqui, mas lembra que eu acabei de falar? Que a gente se elevando a nossa verdadeira essência, se elevando ao nosso eu superior, a gente domina tudo isso. Por quê? Que é o que eu estava acabando de falar, compreendendo a verdadeira causa. Se eu entendo que a verdadeira causa é mental, eu não me deixo levar pela hereditariedade. Ah, mas o problema é porque a minha família é assim. Ou as condições do meio, porque o governo é assim. É porque pelas condições externas, mas agora a minha conta não tem essa quantidade de dinheiro. Ou eu não trabalho nessa empresa ainda. Ou enfim, qualquer circunstância que você está olhando. Você não olha para as circunstâncias. Porque o que acontece? Primeiro, essas circunstâncias, elas são o passado. Lembra do bolo que eu dei o exemplo? Se você pegasse agora e fizesse um bolo e não colocasse fermento, o que ia acontecer? Não ia crescer, ponto. Aquele bolo já foi criado. A causa, né, que aconteceu ali já aconteceu e o efeito já foi manifestado. Da mesma forma, o que você está vendo, lembra? O plano mental, a lei do mentalismo, tudo é mental. O que você está vendo nessa realidade foi criada a partir do que você pensava antes. Tá feito. Se você continuar baseando naquilo que você criou antes, entendeu? No jornal de ontem, para pensar nas projeções do futuro, você vai continuar criando a mesma coisa. Então agora eu mudo a causa, eu ponho fermento. E agora o próximo bolo cresce, os próximos dias que vão vir mudam. Você não precisa se basear mais no que foi, nas condições externas, porque a condição que você precisa, a única coisa que você precisa para mudar todo o resto, está ao seu alcance agora, no poder que você tem agora, que é o que você está pensando agora, sobre como você pensa agora, tá? Aí você tem o poder de mudar os efeitos. Ah, porque a gente pensa preso na ideia da Matrix que a causa, né, que eu preciso é o dinheiro para fazer aquilo que eu quero fazer, ou aquele trabalho, ou fazer aquela faculdade de repente, ou aquela pessoa para me ajudar. Não, o que você precisa está ao seu alcance agora, que é somente o seu pensamento. Ele é a verdadeira causa de tudo que você vê. E aí, se você muda o seu pensamento, lembra da cascata de efeitos da pedra?
vai acontecer uma coisa, e uma outra coisa, uma outra coisa, uma outra coisa, uma outra coisa, uma outra coisa que vai dar origem àquilo que você quer. Você não precisa controlar o resto das coisas. Controlando apenas como você pensa, todas as pedras vão rolar a seu favor. Sabe, o universo conspira ao seu favor, é por isso. Porque tudo vai rolar ao seu favor, na direção daquilo que você quer. Porque você culminou o efeito a partir do seu pensamento. Você foi o estopim que deu origem a todas as outras cadeias de eventos que deram. Mas na sua mente. Por isso que fala que a gente tem um poder ilimitado, que a gente pode ser, fazer e ter tudo que a gente quer, que nada tá fora do nosso alcance. E a gente às vezes pensa, mas eu não tenho isso aqui agora, eu não posso fazer isso aqui agora. Meu corpo tá limitado por uma doença. Lembra do Nelson Mandela? Que ele falava que podia aprisionar o corpo dele, mas não aprisionavam a mente dele. Porque ele entendia que o poder dele estava na mente dele. Então, independente de onde ele estava, ele tinha o poder de mudar tudo, já que dentro da mente dele, ele era o Senhor, tá? Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, como eu falei, deixa o seu like aqui para eu saber que ele contribuiu com a sua vida. Se você entender um pouquinho melhor esse livro, que aparentemente é difícil, se a gente se perde um pouco nele, mas se a gente pegar a essência fica mais fácil. Deixa o seu like aqui. Se tem algum outro livro que você quer entender um pouco melhor, que você quer que eu traga aqui para de repente para esclarecer para você, comenta aqui, de repente ele pode se tornar um outro capítulo, um outro episódio da gente ler junto aqui no canal, tá bom? Se você acha que pode ajudar outras pessoas, clique em compartilhar e envia no WhatsApp. Então é isso e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu sou muito grata por no dia que eu abri o YouTube, que eu tava procurando sobre técnica de 3x3 e eu vi você. Eu me identifico com você, sabe? Eu gostei do seu jeito, pô, você é muito legal, você é atenciosa. E muito obrigada pelas suas mensagens que você responde, você ajuda as pessoas. Tô me sentindo muito bem. Eu só não pude ainda imprimir o caderno. Eu pego, olho no celular e escrevo no caderno à parte, entendeu? E vou fazendo. E eu tô gostando muito, cara, essa semana abriu muitas portas pra mim. Eu tava um tempão sem trabalhar, desde abril do ano passado. Aí eu já comecei a trabalhar hoje porque eu vendo sacolé gourmet. E também faço crochê. Aí essa semana foi tudo assim. Abriu as portas do meu crochê. Hoje eu materializei a 4ª encomenda pra esse mês. Tô com abundância de encomenda. Ai, tô amando, tô muito feliz. Gratidão, tá? Gratidão por você, gratidão por você nos ajudar. Você também quer ter resultados como esse? Coloque em prática o passo 3 da lei da atração com o caderno da permissão. 30 dias para mudar sua vibração, atrair o que deseja e fazer a permissão uma prática constante na sua vida. Adquira o seu no link da descrição do vídeo.